Bom dia. Vamos falar hoje um pouco sobre quais são as ocasiões, os momentos certos para a gente dar tzedakah. E quer dizer momento certo? Qualquer hora você pode fazer tzedakah. Mas tem momentos que são mais propícios para dar tzedakah. Inclusive, tem um horário que, conforme a parte mística, não é ideal de fazer tzedakah, que é a noite. A noite é um momento mais ligado com a severidade. Então, o momento de doar chesed é de dia. Agora, se chega alguém e precisa de dinheiro à noite, você não pode ser religioso e falar, não, agora, Volta amanhã. não, volta amanhã, passa amanhã. A partir da tarde. Você tem que ajudar. Então, é um rigor, se você vai escolher quando dá tzedakah, então você dá de dia. Mas aquele que se recusa a dar de noite, provavelmente nem de dia ele dá também. Então, Mas a severidade nesse horário da noite, não é severidade de Hashem? sim. Então, sempre faço E resto. a gente tem que pegar carona com Hashem. Ah, Se é um momento de bondade, a gente pega a carona e pratica a bondade. Se é um momento mais de severidade, a gente fica mais reservado em algumas coisas. uhum. Então, começando o nosso dia, antes da gente fazer shacharit, é muito importante a gente dar tzedakah. E o que eu estou falando agora, não estamos mais falando do macer, do dízimo, dos 10%. Estamos falando de você pegar uma moedinha, um valor que você consegue comprar uma bala, e você dá aquilo antes de fazer a tefilá. Você pode, aqui uma dica, você pode até esse dinheiro descontar do teu macer, do teu dízimo. Se você pode falar, bom, é só algumas moedinhas, não vou me dar o trabalho, eu não faço questão de contar isso. Tudo bem, mas você pode. E uma dica importante, que a gente hoje tem muita dificuldade em ter moedas. Então, uma forma é fazer online. Tem uma forma de fazer online. Mas a mais prática é você ter uma caixinha de tzedakah sua, vai colocando as moedas, quando ela encher, você faz o Pix para a instituição e pega de novo as moedas para você. E assim você vai usando as mesmas moedas toda vez e você não vai ter problema de encontrar moeda. Isso é uma dica prática. A outra dica é você pode dar notas também todo dia, não tem problema. Se você tiver nota. Mas até isso é difícil de dar também, difícil às vezes da gente ter. Uma outra dica que é você até às vezes colocar um vale moeda e depois você junta todos esses vales, aí você troca pelo valor e você transfere. Então, antes da gente fazer a reza, obviamente dias de semana, não Shabbat, Yom Tov, é correto a pessoa dar arte da cá. Por quê? Porque está escrito Ani betzedek echeze panecha. Eu, com justiça, vou ver a sua face. Ou seja, você vai encarar Hashem, você tem que chegar com méritos. Você quer pedir para um pai, para ele te comprar um carro novo, você precisa mostrar que você está sendo um bom menino, tá certo? Qual que é a melhor forma de agradar um pai? É você mostrar que os filhos estão unidos. Por isso, inclusive, o Arizal colocou no início da reza, a gente fala aquela frase que diz, Areini me cabelo, Alai mitzvah taseh, shel ve'aftal elecha kamocha, eu recebo sobre mim a mitzvah de amar ao próximo, e você dá tzedakah nessa hora, então isso realmente ajuda para que as tuas tefilot elas sejam mais aceitas. E isso é uma coisa muito simples e extremamente poderosa. Então, sempre que a pessoa fala, já coloca o tefilim, já estudo o Torá, o que eu posso fazer? Fala, olha, isso aqui é uma coisa fácil de fazer, simples, e você pode colocar na tua rotina. Todo dia, antes de fazer a reza da manhã, colocar alguns centavos na tzedakah, é uma coisa extremamente poderosa. Sim. Tem aquele momento na reza que a gente coloca a tzedakah. Boa. Seria antes da tefilá e naquele momento também. Tá, então, o seguinte, o importante é que seja antes da tefilá. O que é a tefilá? Tefilá, em geral, é a amidá. Então, sendo antes da amidá, você está valendo. Então, tem aqueles que costumam colocar na hora. O que tem naquela hora especial? E a gente diz, ve'aosher, ve'akavod, milfanecha, ve'atam osher bakol. A riqueza é sua, Hashem. E você domina sobre tudo. Então, nessa hora, você dá a tzedakah. Está falando sobre riqueza, está mencionando, louvando a Deus pela riqueza. Então, nessa hora, você vai lá e dá uma tzedakah. Uma vez um rabino chegou para um aluno dele, e ele falou para ele, o aluno perguntou, o que eu devo pensar na hora do Shema? Como que deve ser a Kavaná?
ele é um homem de muitos negócios, e ele falou, olha, se você tiver a mesma kavaná que você tem, igual que quando você fala que a riqueza é de Deus, você falar o Shema Israel com a mesma kavaná, você já tá muito bom. Que na hora de falar da riqueza, ele fala com toda a kavaná. Então, fazer o Shema com a mesma kavaná. Então, sendo antes da tefilá, está valendo. E aí é uma questão de costumes. Então, tem gente que coloca, por exemplo, antes de colocar o tefilim, que é a maneira de você introduzir a mitzvah, já fazendo uma mitzvah anterior a ela, que é a tzedakah. Tem gente que coloca antes do odu, tem gente que coloca antes do arém e cabelo. O importante é que seja antes da amidah. Eu, particularmente, faço as duas coisas, já que muita gente coloca aqui na hora da Tama Shalbakol, então, para seguir o costume, eu coloco naquele momento também. Eu coloco antes também do tefilino, já na minha sala, já chego, já coloco uma tzedakah também. Tem gente que coloca Hashem Melech. Em Hashem Melech. Los sefaradim ahí el rabino Disi, por ejemplo, él coloca en Hashem Melech. Algunos siguen a él colocar dice, pero otros igual que nós. Aquí tá bom? Ok. Assim também, antes da reza de Minchá, também é adequado a gente dar. Por quê? A gente agora vai pedir para Hashem, você vai pedir para Hashem, então você dá uma tzedakah. E aqui uma dica importante. Quando você vai ter uma reunião, por exemplo, de trabalho, você vai ter alguma coisa decisiva, uma coisa importante, que vai ter um impacto na tua vida. É importante a gente rezar para Hashem, pedir. Então você está indo para aquela reunião, está indo para aquele encontro, você pode fazer um capítulo de Salmos, não vai fazer mal. E outra coisa que você pode fazer é dar uma tzedakah. Se você precisa de uma coisa especial, esse ato pequeno de dar uma tzedakah, colocar na caixinha, isso tem um poder muito forte. Tinha um Rabino Mendel Futterfass, famoso, que vinha aqui no Brasil, inclusive, pedir tzedakah. Eu escutei o senhor Isser Korik, que é uma pessoa que você conhece ele, que ele levava ele nos escritórios para coletar dinheiro. Um grande Hassid, passou na Rússia, etc. Passou na Rússia, ficou 8 anos preso nos campos de trabalho, um grande homem. E ele falou que ele lembra que quando ele dava carona para ele, antes dele subir, bater na porta de algum escritório, ele falava, vamos pegar agora algum dinheirinho, vamos colocar na tzedakah. Ele colocava, fazia outro colocar, e falou, bom, agora que eu já dei tzedakah, eu tenho o direito de pedir para outra pessoa dar tzedakah. É fácil você mandar o outro dar tzedakah. E assim ele, dessa forma, dava tzedakah, incentivava o outro a fazer tzedakah, e o mérito de você fazer tzedakah, com certeza também ajuda para que seja com mais êxito. Qual salmo você tem? Qual salmo? Eu falei outro dia que o Salmo 20 é o Coringa. Ele serve para tudo, tá certo? Mas qualquer salmo tem um poder fora do comum. Qualquer salmo. Tem um salmo muito bom de se dizer. Precisa ser um salmo específico? Não, a gente tem os salmos do dia, que a gente fala, etc. Mas se é uma coisa aleatória e espontânea, qualquer salmo está valendo. Tem um salmo muito bom, que é o Salmo 100, que é o salmo do agradecimento. Então você já agradece a Hashem. Antes ainda de acontecer, você está agradecendo com a certeza absoluta que vai dar certo. Um outro momento é antes da pessoa viajar. Você tem dois conceitos em relação à viagem. Tem aquele costume que todo mundo já conhece, de que se alguém está indo para uma viagem, especialmente uma viagem de avião, uma viagem mais longa, você dá para ele uma moeda, dá para ele, de preferência, se ele vai fora do Brasil, dólar, que é aceito na maioria dos países, e aí a ideia é que quando ele chega lá, ele coloca aquilo numa tzedakah, numa caixinha de tzedakah. Se, por exemplo, a pessoa vai para o interior de alguma cidade que não vai ter nem sinagoga, nem... O que ele faz? Pega aquele dólar, e igual que a gente falou antes, coloca na caixinha. Então, você foi até aquele destino, você acha que você foi para fazer uma reunião, você acha que você foi para uma feira de trabalho. Na verdade, você foi lá para fazer uma tzedakah. Mas é $1 só. Você foi lá para fazer, o resto é desculpa. Hashem poderia ter te dado a parnassá do lado da tua casa, não precisava fazer você viajar até a China. Mas, então você dessa forma, você garante uma proteção, porque aquele que está a caminho de uma mitzvah, ele tem uma segurança especial, uma proteção especial de Hashem. Mas além disso, antes... Não, soborno. Sim, e Hashem aceita, o único povo que ele aceita suborno é da gente. É escrito, Me parece que o suborno não é para Hashem, né? Não, tem o beneficiário é nosso. A pergunta é boa. Já deixa eu só concluir, a gente elabora nela. Então, você ser o portador dessa mitzvah, levar com você esse dinheiro,
E vamos supor, você está lá no interior de não sei aonde, você não tem alguém que vai te dar esse dinheiro, não precisa alguém te dar. Pega você o dinheiro, separa e fala, quando eu chegar em casa, eu vou colocar de novo, também serve. E muita gente talvez não sabe, mas que o Rebbe distribuía os dólares no domingo era justamente para isso. As pessoas guardavam o dólar com uma brachá e etc. Mas a ideia é simplesmente você encontrar um Yehudi e fazer com que ele ajude uma outra pessoa. Essa é a ideia dos dólares. Então, se a pessoa só embolsava o dólar e não dava para dar um outro, pelo menos ele perdeu a missão. A missão é você realmente incentivar os outros a fazerem tzedakah. Então, isso é você levar o dinheiro para lá. Mas antes de você viajar, antes de você sair de casa, coloca também, isso vai trazer uma proteção especial. Tem aqueles até que tem uma tzedakah dentro do carro. Não deixa exposta, deixa lá dentro do porta-luva, mas também é uma forma de você trazer a proteção. Quando, eu não lembro exatamente em qual momento, mas quando teve um sequestro de avião da El Al, o Rebbe orientou, na época, para que se colocasse em cada avião uma caixinha de tzedakah e um livro Humash, Teilim, etc., em cada um dos aviões, para isso trazer uma proteção especial. Isso a gente pode aplicar também no nosso carro. A gente sabe que, infelizmente, o índice de acidente não é pequeno. Não é aconselhável ninguém andar de moto, mas alguém aqui uma vez falou, comprei uma moto, Rabino. Tentei, mas já era tarde demais, já. Aí foi lá e comprei para ele o Ritas, que é aquele livro que tem Humash, Teilim, Tani, está lá no porta, não sei como chama lá, porta-malas lá, porta-volume da moto, Baruch Hashem, e continue com segurança sempre. Em relação a subornar Hashem, primeiro, está escrito que Hashem não aceita suborno. Quando a gente elogia a Deus, a gente fala qual a diferença entre Deus e um ser humano. O ser humano ele é subornável, Deus não é subornável. Perguntaram os anjos para Deus, você diz que não é subornável? Você se deixa inclinar para o povo judeu. E aí Hashem ele responde, o que eu posso fazer? Afinal, eu dei para eles a mitzvah de fazer o Birkat Hamazon quando eles se satisfazem, e eles se assumiram de ter o rigor, mesmo quando eles comem um pedaço pequeno de pão, eles já fazem o Birkat Hamazon. Mas a ideia disso é de que, quando você faz uma mitzvah, você é igual a um pai. O pai não se suborna, mas quando você faz uma coisa, você consegue quebrar o coração do pai. O pai se derrete pelo filho. Hashem tem um amor especial por nós, não tem jeito. Ok. Depois, as mulheres, ou se for no caso o homem, antes das velas de Shabbat, antes de acender as velas de Shabbat, é um momento especial também de dar tzedakah. E lembrando que na sexta-feira, ou nas vésperas de Yamim Tovim, você deve dar em dobro para compensar já os dias que você não vai dar. E se for Yom Tov, que são 3 dias, você já adianta. Então, se cada dia você dá R$1, você já calcula. Não estamos falando aqui com dias grandes, mas você já calcula quanto que você daria. Todo dia de manhã eu dou R$1, à tarde eu dou R$1, então você já, na véspera do Shabbat, você dá 2, já dá de manhã, na verdade, já vai dando para os 4, já valendo para o Minchá da tarde, sexta-feira, e já para o Shabbat. Se for Yom Tov, 2 dias, etc., mais ainda. Este ano vamos a ter 3 dias. Agora, alguns outros momentos, épocas do ano que é bom a gente dar tzedakah e a gente se esforçar ainda mais nessa mitzvah. Então, a gente tem um mês de Elul, que é o mês de Teshuvah. Então, a gente sabe, Teshuvah, Tfilah, tzedakah é o momento de você aumentar em tzedakah. Véspera de Rosh Hashanah, véspera de Yom Kippur, antes de, inclusive, o Shana Rabbah, que é o último dia, o último apelo do nosso julgamento. Tem aqui, ele traz antes de Sukkot, em Hanukkah, em especial, Purim em especial, está escrito todo aquele que estica a mão em Purim, você deve dar. E assim, mais um momento especial é nos dias de jejum. O jejum em si, sem a teshuvah, não tem valor. O jejum ele tem que acompanhar de teshuvah. E teshuvah, ela acompanha a tzedakah. Inclusive, quando a pessoa jejua, ele deve dar na tarde, no minchá, daquele dia do jejum, o valor correspondente que ele economizou na alimentação dele. Então, você deixou de tomar café e almoçar. Quanto vale? Calcula e dá para tzedakah. Porque você não vai usar o jejum sequer para uma economia. Você quer usar o jejum unicamente para a teshuvah. Então, esse é um valor importante da gente dar no dia de jejum. Um momento muito importante é antes das festas. As festas têm um custo altíssimo. Então, você vai pegar Pesach, vai pegar Shavuot, e todas as festas você tem um custo a mais. Então, você garantir, isso tem, Baruch Hashem na cidade, você garantir que todos tenham o
que comer e que tenham com abundância. Eu lembro que meu rabino, quando eu estava em Israel, ele comentou que veio uma pessoa e falou, rabino, eu queria saber se eu posso fazer os 4 copos com leite. Famosa história. Mas essa história é antiga, mas ele aconteceu com ele lá em Israel. Ele falou, não lembro qual a resposta, se pode ou não pode, mas ele entendeu. Falou, mas por quê? Ele falou, não consegui comprar o vinho. Aí ele falou que ele mandou o filho dele na casa daquela pessoa e discretamente entrou na casa e abriu a geladeira e viu realmente que, infelizmente, se não tinha vinho, não tinha carne, não tinha matzá, e realmente ele se preocupou para mandar tudo o que eles precisavam. Então, E a esposa da Babina falou, que você está dando tanto dinheiro? ok. Então, mas essa eu ouvi direto do meu rabino lá, que aconteceu com ele. Sim, sim. Então, a gente realmente se preocupar com cada um tenha tudo aquilo que ele precisa para as festas em especial. Se alguém precisa agradecer a Hashem por um milagre que aconteceu, então é importantíssimo ele dar tzedakah. A pessoa, início da gravidez, final da gravidez, se a gente quer ter filhos saudáveis, fortes, a pessoa, um momento propício, Deus nos livre, mas no último momento da vida da pessoa é um momento propício para ele dar bastante tzedakah, e o dia do Yurtzeit, ou se a pessoa deixou cair um tefilim, Deus nos livre, também é um momento de a pessoa aumentar em tzedakah. Sempre é bom aumentar em tzedakah, mas lembrar que é sempre bli neder, porque se eu passo a dar agora todos os dias 2 moedas em vez de uma, e aí eu faço isso por 3 dias, se torna um compromisso. Então sempre que for aumentar, que seja bli neder, sem um compromisso. Dúvidas? E se esse aumento estiver vinculado a alguma situação temporária? Que esteja claro para você que é vinculado a uma situação temporária. Acabou a situação. Então, por exemplo, eu falei, agora é o mês de Elul, eu vou dar todo dia, eu vou dar 2 moedas, por exemplo, eu vou dar mais. Tá bom, é o mês de Elul, eu já sei que é o mês de Elul, então o meu compromisso é para esse mês, não para ficar sempre. E se nadie dá esse dólar para viajar, uno sozinho pega? Sim. E onde lo coloca? Então, se o teu né? destino lá, você chegou e não tinha para onde colocar, você deixa separado. Quando você voltar para cá, você coloca. Ou se vou na sinagoga naquele lugar, coloco. Exatamente. Vamos falar um pouco sobre a dedução, como a gente deduz o maser, como a gente faz o cálculo do maser, que essa é uma pergunta, eu já toquei nela por cima, mas vamos falar quais são as deduções. O pensamento básico é o seguinte, você tira o maser dos lucros. O que significa os lucros? Depois que você pagou todos os seus gastos que são diretamente em função do trabalho, então você ainda não ganhou dinheiro. Se você ainda precisa pagar o aluguel da loja, você ainda precisa pagar as entregas, precisa pagar tudo que está funcionário, etc., então ainda você não tirou o dinheiro. Do que sobrou, você dá para tzedakah. Não é do que sobrou depois que você fez todos os gastos, e como o mundo aí afora pensa, como se dá tzedakah, aquela caixinha lá no formato daquele animalzinho, o que sobrou de moeda no bolso, você bota para tzedakah, a gente dá para doação. O que sobrou de roupa velha, você dá para tzedakah. Não, a ideia é você dar o que tem de melhor. Antes de você usar para os seus gastos particulares, sendo eles essenciais. Mas antes deles, você tem que dar a tzedakah os 10%. Esse é o pensamento básico. E aí, a pessoa que realmente ela precisa, ela tem deduções, ela pode entrar nos detalhes. Por exemplo, se ela paga um seguro pelo próprio negócio, as roupas que ele veste, se ele precisa vestir uma roupa um pouco mais fina para poder se apresentar perante os clientes. Então, teoricamente, se eu já ia comprar um terno de qualquer jeito, mas agora eu comprei um terno mais caro, eu paguei R$1.000 a mais. Então, esses R$1.000 saem da conta, na verdade, do meu trabalho. Então, é uma coisa, às vezes, um pouco subjetiva, um pouco difícil da gente ser preciso. Então, sempre que der para a gente arredondar para cima nesse aspecto, ou nem contar esses pequenos detalhes, com certeza a Hashem vai garantir para a gente. Fala. Bom, tem muitos detalhes em relação a esses descontos que a pessoa vai fazer, imposto de renda, imposto que é contido na fonte, imposto que você paga depois, que é o imposto de renda, etc., se deduz ou não deduz. Então, tem bastante discussão em relação a isso, então prefiro não entrar num shiur mais genérico. Se alguém depois quiser sentar para fazer os cálculos, etc., vale a pena, é importante, assim, depois de tudo isso que a gente falou, ter realmente uma planilha de gastos, etc. Isso primeiro vai te ajudar a controlar
os seus gastos, os seus ganhos, etc., vai ser muito bom para você, mas especialmente em função da tzedakah também.